da Igreja Batista de Piedade, e Deus permitiu que ele pudesse estar conosco nessa noite, nesse primeiro domingo de dezembro. Antes de começar a pregar, ele vai apresentar a sua esposa, né? Quer a presença do pastor Sebastião, é isso? Deus abençoe sua esposa e ele. Deus abençoe. Outros amigos presentes, dá um tchauzinho assim para a gente, aí, os amigos, visitantes, os irmãos da igreja, dá um cumprimento aí, por favor, tem mais visitantes aqui dos dois lados. Deus abençoe aí os irmãos. Os irmãos da igreja não deram. Vou pedir os membros da igreja batizados. Fiquem de pé. Membros da igreja batizados. Isso. Agora cumprimento quem está sentado. Pronto, mais fácil. É mais fácil. Membro da igreja. Cumprimento quem está sentado. Tudo mais fácil. Natália Carvalho Aromático lá, Faria de Moraes. É o nome dela, está ali sentada, não gosto de ficar de pé não, mas acena assim, ó. Isso. Para mim é motivo de grande alegria estar aqui nessa noite.
eu disse, eu falei isso para vocês, vocês são minha referência. Isso me deixa muito feliz. Porque às vezes a gente pensa em algo de pessoas assim, né, destacadas, né, pessoas assim, proeminentes na denominação ou no meio da igreja. E às vezes as nossas maiores referências são sentadas do nosso lado. Do meu lado, do seu lado. E é a oportunidade que Deus nos dá de aprendermos cada dia uns com os outros. Isso é fundamental na dinâmica da nossa vida cristã. E por isso eu fico feliz de estar aqui, eu fico feliz de poder compartilhar minha vida com a vida deles. É muito importante isso para mim. Sinto falta deles pra caramba, eu falo na minha vida. Tu não sou assim não, cara. Que some, desaparece, né? Eu sei que está trabalhando muito, mas a gente sente falta, né? Porque a gente criou um laço de amizade, eu gosto de chamar conexões divinas, né? E isso vai muito além do relacionamento assim, de colega, né? De amigo, do sentimento de irmão. Dezembro, mês em que se comemora o quê? O Natal. Que significa o quê? O nascimento de Cristo. Porém, hoje eu não vou falar sobre o nascimento de Cristo. Não. O nascimento de Cristo foi algo importante. Amém? Foi algo importante. Mas tem algo que eu pessoalmente vejo como mais importante ainda do que o nascimento de Cristo. E que a gente não comemora tanto assim. É o renascimento de Cristo. O Renatal. Quando Jesus renasceu. Por que Cristo podia ter nascido? Vivido a sua vida, vivido o seu ministério. Mas se ele morresse e ao terceiro dia não ressuscitasse, e aí? Ia ser só mais um homem que desenvolveu uma filosofia de vida, um meio de viver, um idealismo. Mas o que torna o ministério de Cristo algo muito mais profundo que um idealismo, de que uma filosofia, é o fato dele ter renascido do meio dos mortos. É o fato de Deus ter o ressuscitado dentro dos mortos. Talvez isso não bate ainda assim com tanta clareza para você. Talvez a gente não tenha ainda dado a devida importância para isso. Mas a minha expectativa hoje é que eu possa contribuir para que você realmente venha entender o quão fundamental foi o fato de Cristo ter ressuscitado. Por isso eu vou pedir que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 5. Romanos 6, 5. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga não achei ainda. Me espere só um pouquinho que eu já estou quase chegando lá. Podemos? Diz assim a palavra de Deus: se desse modo fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, com toda certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se desse modo fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, com toda certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, essa é a tua palavra, nós a amamos. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes.
das nossas almas, que tenta arrebatar a tua palavra do nosso coração, está repreendido agora em nome de Jesus. E somente o teu Espírito Santo pode se manifestar no nosso meio nessa noite. Em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado. Amém e amém. Então, toda a história começa onde? Escola dominical. Toda a história começa onde? Deixa eu explicar aqui, gente. Eu sempre tenho que fazer isso. Minha esposa já está até rindo, ela já sabe. As minhas pregações são interativas. Então, quando eu pergunto, normalmente eu vou falar assim, quando eu pergunto, a história começa onde? Eu estou esperando que vocês me respondam verdadeiramente. Não é retórica a pergunta. Certo? Então, quando eu falo assim, sim, aí você diz sim, não. Então, quando for uma pergunta retórica, eu vou emendar direto na resposta. Mas quando der essa palavra, é isso, vocês podem responder, ok? Fica comigo não, está certo, é errado, não. A gente vai aqui aprender juntos, amém? Então vamos começar aqui. Então essa história começa onde? Vamos lá. Onde começa toda essa história? A história da ressurreição de Cristo começa aonde? Hein? Em qual livro da Bíblia? Hein? Gênesis. A partir do quê? Do pecado do homem. A partir do momento que o homem pecou, ali começa a história da ressurreição. Porque quando o homem peca, quando o homem experimenta a morte espiritual, do qual Deus já havia avisado a ele que iria acontecer, se faz a necessidade de que esse quadro fosse mudado, ou melhor, restaurado. Por quê? Porque no pecado, ou melhor, o pecado fere a santidade do próprio Deus. Deus não coaduna com o pecado. Ora, sendo um homem uma criação do próprio Deus e carregando nele o sopro, o fôlego de vida do próprio Deus, ele não poderia se manter no relacionamento com Deus, porque o homem tinha se tornado o pecado, e Deus permanece santo. E onde a santidade de Deus se estabelece, o pecado precisa ser retirado. Daí a necessidade do homem ser expulso do jardim. Então, quando o homem peca, acontece um efeito que nós chamamos de separação. A gente pensa que a morte é o fim. A morte não é o fim. A morte é uma separação. Quando morremos, a nossa alma e o nosso espírito são separados do nosso corpo mortal. Mas não é o nosso fim, porque se fosse o nosso fim, não poderíamos falar em eternidade. Então a morte é uma separação. E não nesse momento, quando o homem experimenta o pecado, automaticamente acontece uma separação entre o homem e Deus. Por isso a palavra de Paulo em Romanos capítulo
A posição que Deus tinha nos colocado lá em Gênesis capítulo 2, quando ele fala o seguinte: homem, Adão, dominai sobre a terra, dominai sobre os animais, dominai. Simplesmente abrimos mão dessa posição. Simplesmente entregamos essa posição nas mãos de Satanás, e não é à toa que Jesus também usa essa mesma colocação para representar numa fala dele aos seus discípulos, quando fala: aí vem o príncipe deste mundo que nada tem em mim. Príncipe do mundo. Paulo ele vai falar em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 4, se eu não me engano, que ele vai dizer o seguinte: o Deus do presente século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandecessem a luz do Evangelho. O Deus do presente século. Satanás tomou uma posição de governo sobre a terra, que era a nossa posição. A nossa posição. E tudo isso por conta do pecado. Fomos destituídos, perdemos a posição, fomos separados. No entanto, você percebe que logo no início, ali mesmo no capítulo 3 de Gênesis, quando Deus ele vem, como diz a palavra de Deus, na viração do dia, procura por Adão, e ele conversa ali com Adão, perguntando o que tinha acontecido. Isso é interessante, porque nesse momento, olha só como é que as coisas acompanham o pecado. Olha como é que as coisas são. Nesse exato momento, surge uma coisa que é tão comum hoje em dia, mas que foi o primeiro sintoma do pecado. Um dos primeiros sintomas do pecado. Sabe qual é? Sabe qual é? Alguém acredita? Um dos primeiros sintomas do pecado? Não é. Vergonha, mas um pouquinho depois. A desculpa foi o primeiro sintoma do pecado. Um dos primeiros. Que Deus chega para Adão e fala assim: o que aconteceu aí, meu filho? Quem está comendo aí? Qual o problema? E a fé? O negócio é o seguinte: eu não tenho nada a ver com isso. Sabe por quê? Porque foi a mulher que você viu. Então a culpa é sua e dela. Eu estou fora desse negócio. O tirar o corpo fora, um dos primeiros sintomas do pecado, foi a mulher e o Senhor. Você criou ela me enganou, eu sou inocente, mas eu sou a vítima. Só faltou ele falar isso. Eu sou a vítima. Como é que você vem me acusando? Mas ele não era vítima. Pelo contrário, ele era o total responsável. E aí eu tenho uma teoria que as irmãs adoram essa minha teoria, né? Lembra? As irmãs adoram essa minha teoria. Por quê? Porque quem se aproxima da árvore, quem pega o fruto, experimenta o fruto em primeiro lugar, foi ela. Correto? Sim ou não? Ela experimenta. Só que o que acontece? Quando ela experimenta o fruto, Deus vai falar o seguinte: olha, se vocês comerem, tocarem, na verdade, se vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Aí ela foi lá, tocou, comeu. Não aconteceu nada. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Quando que acontece? Quando ela oferece um fruto a Adão, e Adão experimenta o fruto, aí a Bíblia fala: em seguida, os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam nus. Só que ela já tinha experimentado. A minha teoria é o seguinte: teoria, tá? Não está escrito, tá bom? Não vai dizer que eu falei, né? É bíblico, vai sair pegando dessa coisa. Qual é a minha teoria? Adão, malandramente, observando a distância, ele sabia que era água. Ele olhando, ele observando, ele falou assim: vou ficar olhando qual é a reação dela. Se ela tocar, morrer e cair dura no corpo, mas se não acontecer
Mas o fato é que a morte reinou. Mas mesmo assim, percebe o seguinte, houve uma separação. E mesmo assim, Deus tinha condição de se comunicar com Adão naquele mundo. E aí você me pergunta, se Deus se separou e perde a comunicação com Adão, como que ele pode ainda se relacionar ali naquele momento com Adão? Simples. Para uma planta se desenvolver, o que ela precisa? Ela precisa estar plantada onde? Na? Por quê? Ela foi gerada a partir de onde? Da terra. Sim ou não? Ela foi gerada a partir da terra. Para um peixe viver, se manter vivo, ele precisa do quê? Porque ele foi gerado a partir de onde? Certo? Quando o peixe sai da água, ele não morre imediatamente. Ele ainda continua lá sobrevivendo, pulando. Quando você tira uma planta da terra, ela não morre imediatamente. Ela ainda continua com as suas folhagens ainda um pouco verde, até alguns dias ela vai morrer. Agora pensa comigo. Adão, ele foi gerado a partir de quem? A partir do próprio Deus. Façamos a sua imagem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí, Deus sopra o seu próprio fôlego de vida na narina de Adão, e ele passa a ser alma vivente. Ou seja, Adão foi gerado a partir do próprio Deus. Compreenda comigo o seguinte: se Adão foi gerado a partir do próprio Deus, Deus é a fonte de geração de vida em Adão. Quando Adão sai de Deus, qual é a tendência? Morrer. Assim como uma planta que é tirada da terra morre, assim como um peixe é tirado da água e vem morrer, nós, fora de Deus, aquele que é o responsável pela nossa existência, também estamos mortos. Não é à toa que o livro de Atos fala: e nele existimos, em nele nos movemos. Porque fora de Cristo, fora de Deus, não há vida. Porque nós fomos gerados a partir do próprio Deus. 1 João capítulo 3, versículo 9, fala que a semente de Deus está em nós. A semente, a fonte, a origem. Então, se aqueles que não estão em Deus estão mortos, a morte a qual Deus se referia não é uma morte física, mas é uma morte espiritual. Adão foi separado daquele que lhe dava vida. Adão foi separado daquele que sustentava como um ser vivente. E a partir do momento em que ele experimenta a morte, por conta da separação, por conta do pecado, exatamente esse pecado é que o impede de se relacionar com Deus. Porque o que gera vida em nós é sangue. Deus não gera pecado, Deus gera santidade. Então o pecado não poderia viver em Deus. E aí a morte começa a reinar sobre toda a humanidade. E aí há uma segunda necessidade. Se a morte começou a reinar, para que o reinado da morte fosse interrompido, era necessário que a dívida que foi contraída fosse paga.
O que diz Romanos capítulo 6, versículo 23? Quem se lembra? Romanos capítulo 6, versículo 23. O texto foi esse que diz: o salário. Qual é o salário do pecado? Ora, a morte cobra a sua dívida. A dívida contraída pelo pecado, a dívida contraída pelo homem. Ora, por isso Jesus ele tem que vir à terra. E aí é uma grande questão que as pessoas falam: por que Jesus tinha que vir como homem para salvar essa dívida? Quem contraiu a dívida? Foi um homem? Sim ou não? Se quem contraiu a dívida foi um homem, quem tem que pagar a dívida? Outro? Como? Então, para pagar a dívida, tinha que ser um outro homem. Se você me empresta R$1.000, amém? Se você está podendo emprestar R$1.000, nós estamos com você, irmão, porque a gente sempre interessa. Passou por dívida agora, perdeu a bênção. Se você me empresta R$1.000, e aí quando eu for te pagar os R$1.000 que você me emprestou, você vai querer receber R$1.000 em bala do quinto? Você me emprestou R$1.000 em dinheiro, você vai querer receber bala do quinto? Fala que não, sabe por quê? Porque uma dívida tem que ser paga pela moeda pela qual foi contraída. Se você contrair uma dívida em dinheiro, você tem que pagar dinheiro. Se você contrair uma dívida em dólar, você tem que pagar em dólar. Não vai pagar em real. A dívida tem que ser paga pela moeda que ela foi contraída. Ora, se o homem que contraiu a dívida tinha que ser outro homem que fosse pagar. Isso se chama, sabe o quê? Princípios, os quais o próprio Deus criou. Mas como ele é soberano, ele não é tirano. O soberano, ele cria as suas leis, os seus princípios, e ele se submete aos princípios que ele mesmo criou. O tirano não. O tirano, quando ele cria uma lei, e aquela lei atrapalha os objetivos dele, ele passa por cima da lei. Por isso, Deus é soberano. Porque ele se submete aos seus próprios princípios. E isso é um princípio de Deus, que existe antes da fundação. E ele estabeleceu esse princípio. Ora, se o homem contraiu a dívida, tem que ser um homem que vai pagar a dívida. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Porque Deus é justo. Ele é correto. Ele é reto. E aí Jesus veio à terra como homem, pois a dívida que gerou o pecado deveria ser paga pela mesma moeda pela qual ela foi contraída. Tinha que ser Jesus. Por isso que foi Jesus que morreu. E aí, é interessante porque lá em João capítulo 19, versículo 30, Jesus ele fala o quê? E ele, exclamando em alta voz, disse: está consumado. Ou no grego, testelestai. Testelestai era um documento romano que a pessoa que havia cumprido a sua pena, a pessoa que havia já pago a sua dívida com a justiça, ele andava com aquele documento. E aí quando algum centurião romano, alguma milícia romana parasse ele apresentava aquele documento e ele poderia seguir. Por quê? Naquele documento estava escrito: testelestai, a dívida está paga, está consumada. Ou seja, não deve mais nada. Você podia ter ficado tão feliz. Jesus na cruz, ele exclamou em alta voz: testelestai. Por isso que todos que carregam Cristo carregam o documento em si mesmo, dizendo: está consumado, não deve mais nada. Por isso Satanás não pode tentar acusação contra nós, porque em nós está um documento escrito pelo sangue do próprio Cristo, escrito dizendo: você não deve mais nada.
salvação não vem por meio das obras. Porque obras não marcam a dívida de ninguém, só Cristo. Só Cristo. Por causa disso que ele declarou, foi consumado. Acabou. Aí já tinha se cumprido uma etapa daquilo que Deus havia planejado para o humanidade. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, que diz assim: Jesus veio à terra, se fez como um de nós, para que nós pudéssemos ser feitos como Ele é. Jesus veio à terra, se fez como um de nós, para que nós pudéssemos ser feitos como Ele é. A morte de Cristo cumpria esse significado. Uma dívida tinha que ser paga, uma dívida que foi contraída por um homem. Essa dívida tinha que ser paga por outro. Não tinha jeito, não tinha como. Mas aí vem a grande questão. Ora, pode ser que isso esteja passando na sua cabeça. Ora, mas se a dívida foi paga por um homem, qualquer outro homem não podia pagar? Se a dívida foi contraída por um homem, então qualquer outro homem que pudesse, né, tivesse um coração disposto, entregue, ele podia pagar. O que a gente vê logo nisso? Vamos para o capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecados e todos estão separados. Todos. Então não havia homem na terra que pudesse pagar a dívida. Sabe por quê? Vamos voltar para o exemplo dos R$1.000. Se você me empresta R$1.000, e aí eu combino para você, ó, dia 10 eu pago. Pode ir com ele, né? Tudo bem. Dia 10 eu pago. Dia 10 eu pago a sua dívida, eu pago o que eu te deu, R$1.000. Aí você chega dia 10, baixa uma palma de casa, aí, os 1.000 contos aí que está me devendo, e sabe o que é? Não tem. Aí eu te pergunto, se eu não tenho R$1.000 para ajudar, eu vou pagar a minha dívida? Sim ou não? Se eu não tenho, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu não posso te dar o que eu não tenho. E como se paga a morte, uma dívida de morte? Como se paga uma dívida de morte? Com a vida. Ora, se dívida de morte se paga com a vida e todos estavam mortos, quem no mundo poderia pagar? Só aquele que poderia dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que ele não poderia estar contaminado com as coisas do mundo. Por isso que ele tinha que vir com o próprio trono. Por isso que tinha que ser o próprio Jesus, o Filho de Deus. Porque nele residia a vida. E aí ele usa o quê? Gente, isso é livre.
E quando o direito me ensinou sobre a justiça de Deus, quantas coisas eu aprendi sobre a justiça de Deus a partir de Deus. É interessante isso. E principalmente o senso de justiça. A gente tem um senso de justiça muito fundamentado no efeito midiático. Qual é o efeito midiático da justiça? Acontece um crime, pessoas com cartazes na porta do fórum levantam lá os seus cartazes pedindo justiça. Mas qual é a justiça que essas pessoas estão pedindo? Condenação. A justiça que essas pessoas estão pedindo é condenação. Só que justiça é um resultado, é a sentença que passou pelo crivo de um juiz. Ou seja, essa sentença pode ser condenatória ou absolutória. Ou seja, a absolvição também é justiça. Se os caras do mensalão fossem absolvidos lá pelo STF, tinha sido feita justiça, ainda que o senso de injustiça permanecesse em nós. Mas pela lei foi feita justiça. Por quê? Um colegiado de juízes julgou e decidiu que eles eram inocentes. Justiça não é só condenação, a absolvição também é justiça. E aí reside a justiça de Deus em nosso favor. Romanos capítulo 8, versículo 1. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. É a justiça de Deus para a nossa vida. Mas como que essa justiça chegou até nós? Como hoje você pode dizer que não há condenação? Como hoje você pode dizer que você foi absolvido dos pecados? Só por causa da ressurreição de Cristo. Porque se não houvesse a ressurreição de Cristo, o ato de justiça de Deus não havia sido concretizado. E eu vou te explicar por quê. Ninguém podia morrer. Certo? O homem comum não poderia morrer. O homem normal não poderia morrer. Por que não? Simples. Se o salário do pecado é a morte, acompanha comigo. Se o salário do pecado é a morte, e eu peguei, o que eu mereço? Morte. Agora, se o salário do pecado é a morte, eu nunca peguei, eu mereço morrer? Mereço morrer, sim ou não? Não cometi nenhuma transgressão. Só que todos os homens pecaram. Logo, todos os homens mereciam a morte. Então, se alguém morresse, fosse crucificado, acompanhe comigo isso. Se alguém fosse crucificado por conta dos pecados da humanidade, ele estava simplesmente cumprindo a sua pena. Ele ia morrer, ia ficar morto. Ele ia morrer e ia permanecer morto. Somente alguém que fosse justo, somente alguém que não merecesse morrer, poderia morrer em nosso favor. Eu vou te explicar por quê. É simples a equação. Jesus pecou? Sim ou não? Um homem pecou? Sim. O salário do pecado é a morte? Então, quem merecia morrer? O homem. No entanto, quem foi que morreu? Ora, isso é justo? Se não é justo, Deus precisa agir com justiça. Se não era justo que Jesus, que não merecia a morte, veio a morrer, Deus precisava ressuscitar Cristo, porque não seria justo mantê-lo morto, já que ele não merecia a morte. E aí começa
começa a fazer sentido o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Aquele que não tinha pecado, aquele que não conheceu Deus, o fez pecado ou não, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Um Jesus ressurreto é um Jesus que nele reside a própria justiça de Deus. Por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 6, versículo 5: se desse modo fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, com toda a certeza ao seremos também na semelhança da sua ressurreição. Em Efésios também, Paulo vai falar que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Aquele que não merecia morrer, morreu. E Deus, por ser justo, agiu com justiça, o ressuscitando dentre os mortos, porque ele não merecia estar morto. Ora, se aquele que não merecia estar morto vive, porque Deus agiu com justiça, se eu estou nele, eu também tenho que viver. Porque se eu estou em Cristo e ele foi ressuscitado por um ato de justiça, se eu estou em Cristo e ele não é merecedor dessa morte, por causa da sua ressurreição, eu estando em Cristo, ouça bem, eu estando em Cristo, também me torno não merecedor dessa morte. É por isso que João 3,16 fala que aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. É por isso que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 vai falar que aqueles que estão em Cristo são uma nova criatura. É por isso que Paulo em Romanos 8, capítulo 1, vai dizer que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É por isso que João, o próprio Jesus, vai falar no capítulo 3, no versículo 18, dizendo que aquele que crê não será julgado, mas aquele que não crê, esse já está condenado. A justiça de Deus é o perdão. A justiça de Deus é o perdão. Existe uma figura no direito chamada perdão judicial, usada para crimes de menor potencial ofensivo, onde não há violência, nem grave graça. Crimes apenados com até no máximo 2 anos de detenção. Esse perdão é dado a partir do momento em que o ofendido, a vítima, oferece o seu perdão ao seu ofensor. E aí a vítima, ela tem que acionar seu advogado, fazer uma petição, entregar ao juiz. O juiz analisa essa petição
Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo todo. O que isso significa? Deus estava em Cristo dizendo: olha só, a minha justiça é o perdão. Eu ofereço o perdão a você. Você aceita? Nós que aceitamos o perdão de Deus, ou seja, reconhecemos que precisamos ser perdoados, e só reconhece que precisa ser perdoado aquele que reconhece o seu erro. E aí a necessidade do arrependimento para que haja salvação, somente esses se tornam nova criatura. Agora, aqueles que rejeitam o perdão, esses vão ser julgados e condenados. Porque as provas contra eles são irrefutáveis. As provas contra eles são incontestáveis. Por isso a necessidade que nós temos que anunciar ao mundo que Deus já perdoou a humanidade, mas que a humanidade precisa receber esse perdão. Mas aí você me pergunta: é possível que alguém não aceite esse perdão? É possível. Aquele que tenta provar a sua própria inocência. Aí eu te pergunto: é possível provar a sua própria inocência? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não temos como provar a nossa própria inocência. É Cristo